Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live aqui no Instagram e hoje entrevista, né? Vamos conversar com Elias Vaz, atleta do Rio Grande do Sul, né? Um cara sensacional, bati um papo com ele agora à tarde. É impressionante a energia que ele passa pra gente, né? Então, hoje já é um papo com atleta, né? E é interessante, ano passado nós fizemos uma jornada muito boa, muito forte com live com convidados. E agora nós estamos voltando nessa sequência aí. Então hoje nós vamos bater um papo com o Elias, beleza? Já tô vendo que o Elias já entrou aí, o pessoal tá entrando. Pessoal que entra primeiro, aproveita para clicar no aviãozinho e compartilhando com a turma, para já esquentar a live logo agora no começo, beleza? Já deixa eu chamar o Elias, que a gente já vai conversando e já vai esquentando. Ó, o Rodrigo já tá por aí. O Júlio. Júlio faz tempo que não entra numa live, hein, Júlio? O Júlio tá aí. Aí, deixa eu virar a câmera. Aí, agora tô eu. Elias, cara, primeiro, oficialmente, assim, brigadão por aceitar o convite, né? Sensacional. Eu conversei com você já de bate-pronto, aceitou. Hoje à tarde a gente trocou uma ideia, cara, aí deu para perceber já a energia que você tem, a vontade que você tem de transmitir toda a sua história. E sensacional. Elias, pro pessoal que não te conhece ainda, né? Que certamente a live vai ficar gravada também no YouTube, então lá o pessoal vai assistir. Resume um pouquinho da sua história, né? Não entra nos detalhes ainda, não. Eu gostei disso, Marcos. Então, só para saber da onde vem o Elias, né? Para a gente começar a conversa. Bora lá. Bom, vamos lá. Eu sou Elias Vaz, esse é o meu nome, Vaz. Sou do Rio Grande do Sul, sou do mountain bike, mais especificamente desde 2004 por aí. Então lá se vão quase 19 anos aí da bike. Ando bastante de road, tá aqui atrás, é a minha road também. Uso muito para treinamento ela, porque competição de speed eu ainda não fiz, né? Vou fazer, não cheguei nesse ponto ainda. E, cara, nesses 20 anos de bike aí tem muita história, muita coisa para contar, muitos feitos grandiosos e, mais que tudo, experiências vividas, né, cara? Então, experiência do dia a dia, trocando. 2004 você começou na bike, você estava com quantos anos? Cara, eu tô com 38, vamos dizer 18 anos. Ah, tava jovem, tava. Tava. Vamos ver. Né? Porque eu ia perguntar se antes da bike tinha tido algum outro esporte, né? Se o primeiro foi a bike mesmo. Tive a nível escolar, né? Joguei handebol, botei um tempo de handebol. Sempre fui muito bom de corrida, tanto que eu corro ainda. Eu mantenho a corrida a pé como a segunda atividade e ajuda na preparação, né, Marcos? Então acabo fazendo, sim. Faço disso um hobby, não necessariamente o meu esporte, né? Não, correr a pé é gostoso demais, né, cara? É que tem, tipo assim, tem um certo perfil de pessoas que se dá bem, se adapta à corrida, e aí não causa tanto um impacto negativo para a bike. Então a gente consegue correr, eu também gosto de correr. Então é top. Eu tenho um problema que, cara, para corrida, para mim, o peso, o impacto do peso, joelho é uma coisa que eu sinto em 2 palitos. Então eu não posso fazer demais. Eu sinto logo o joelho. Por mais que use tênis apropriado, que faça todo cuidado, não adianta, não é o meu esporte. Mas qual quilometragem você corre, assim, uma corridinha normal? 5 km, 5, 6 é a minha medida hoje, que o meu pace já não é mais o pace que eu era antes, né? Hoje o meu pace para corrida, cara, fica em torno de 4,20 aí, para 5 km, né? Isso na rua aberta, com subida e tudo mais. Mas é o pace direitinho, pace bom. Não, o pace tá bom, pô, para quem não tem não tem a corrida como atividade principal, tá um pace bacana, tá legal. Eu tô voltando a correr agora, tô correndo no pace de 5,10 ali, de boinha, mas eu gosto de correr mais, tipo assim, 10, 15, 21, eu gosto de pegar essa distante. Não, pra mim não rola não, filho, não rola não. Até porque, normalmente, a corrida acaba sendo meu segundo treino do dia ou o primeiro treino do dia, tendo depois a bike, então acaba não sendo o foco, né, cara? Não, tá certinho.
Ô Elias, vamos lá, cara. Uma coisa que me chamou a atenção quando a gente conversou de manhã, tem toda a questão do seu acidente, que a gente vai comentar ainda, mas mesmo antes do seu acidente, cara, e antes de você ter a jornada ali só para bike, você tinha uma jornada de trabalho e de treino que era uma coisa louca. Né? E aí eu queria que você contasse um pouco desse tempo seu, e eu vou falar por quê. Porque às vezes a gente fica aqui falando do treinamento fora da bike, treinamento de força, e o pessoal fala que não consegue fazer, que não acha tempo. Aí eu falo, não, cara, 15 minutos, 20 minutos, o funcional ali em casa mesmo, já ajuda. Aí eu falo, não consigo. E aí conta o que você fazia antes aí, né? Bom, vamos para a galera entender. Mas tem uma parte, eu sempre guardo um segredinho. Tem uma parte pior, que essa eu vou te contar agora, na mesma linha. O que aconteceu? De 2004 a 2009, eu fui crescendo, sub-23, elite. 2009 eu tive que mudar de áreas profissionalmente. Trabalhava com desenvolvimento de calçado, né? Então eu fui trabalhar na empresa 100 quilômetros longe de casa. Fui obrigado a fazer faculdade, eu tive que fazer pela formação em função da empresa e tal. Então não tinha como conciliar 100 quilômetros para ir para o trabalho, a faculdade, não tinha como. Então eu dormia 2, 3 horas por noite para conciliar. Eu saía 5 horas de casa, me deslocava 100 quilômetros, de carona, de ônibus, enfim. Trabalhava o dia inteiro na empresa, saía da empresa em Farroupilha, que é na Serra já daí, me deslocava para Bento Gonçalves, que é outra cidade da Serra, para a faculdade, fazia a faculdade até às 10h30, saía 10h30 da noite de Bento Gonçalves, viajava mais 100 quilômetros até Campo Bom, e aí dormia, chegava em casa meia-noite, eu tinha 5 horas para dormir, tomar banho, comer, ver minha mulher, né, meu filho pequeno, agora meu filho tem 20 anos, mas na época era filho pequeno. Então era uma vida, eu fiz isso 4 anos, me formei assim, então era acostumado a não dormir, a não descansar, mas aquela história, tinha que fazer, vamos fazer. Não tem que fazer, então tá. Se não tem que fazer, tá resolvido, vamos fazer, ponto. Não tem que pensar muito, né? Não tem que pensar, cara, tu vai dormir 2 horas por dia. Cara, é o que resta, vamos, tem que fazer. Enfim, me formei, 2012 eu me formei. E aí começou a sobrar tempo na minha vida. Eu saía 5 horas, trabalhava, chegava, viajava mais 100 quilômetros de volta, 7h30, 15 para as 8, eu chegava em casa. Porra, quem chegava meia-noite, tá sobrando tempo? Aí eu comecei a treinar à noite, aí foi que eu voltei a bike. Então teve um gap de tempo aí de 2009 a 2012, eu não andei de bike, fiquei completamente parado, porque não tinha como conciliar isso. E aí, depois disso, em 2013, voltei a treinar, voltei a me dedicar. Eu não vou correr. Não vou correr. Só vou pedalar. Daí só vou curtir. Uma coisa chamada sangue na veia. O cara que é competitivo, ele é competitivo consigo mesmo. Então, querendo sempre ver o meu melhor, ver o que eu podia fazer, ir além. 2014 já fui em corrida, 2015 já corri campeonato, 2016 já estava de cabeça nesse negócio de novo. É uma cachaça que não tem jeito, né, Márcio? O cara não vive sem isso, né? É uma outra coisa, até você já falou, eu ia te perguntar, né? Porque eu converso com bastante gente, tem pessoas que desejam ir para as competições e entrar nessa vida, só que não tem aquela vontade, aquela coisa. Já às vezes eu converso com outras pessoas que a gente percebe que, cara, não precisa nem pensar muito, é a única opção. Cara. Então, eu ia perguntar, então, a bike para você sempre foi competitiva, nunca foi só um lazerzinho? Cara, na verdade, a bike é um reflexo do que a gente é no dia a dia, isso é o que eu acredito. Então, eu sou um cara competitivo comigo mesmo o tempo inteiro. Eu sempre quero fazer mais do que do meu trabalho, eu sempre quero produzir mais, eu sempre quero ser bom no que eu faço. E eu faço com prazer, mas além de tudo é prazer. Então, para mim, a corrida, a competição, é muito mais para me testar. Eu sou um cara, graças a Deus, eu falo isso de boca cheia, nesses anos todos de corrida,
São, cara, eu não consigo citar numa mão os meus rivais que não são meus amigos. Por quê? A competição não é competição com eles, a competição é Não, comigo. Eu sempre quero fazer o meu melhor e torço, ajudo, faço de tudo, cara. A disputa, o resultado é o teu resultado. É o que quanto tu treinou, quem mais se treinou, quem mais se dedicou, quem mais se alimentou corretamente, quem mais fez exercício, vai ganhar a corrida. Ponto. Não pronto. é, é isso aí. Então, cara, se tu é competitivo, tu vai competir. A- Não tem. Aliás, eu tenho a impressão que esse é o clima geral do ciclismo também, do sobretudo no mountain bike, né, que a gente pratica mais. É. Que o pessoal, a gente tá ali o tempo todo, sempre competindo com os caras, e, pô, é uma curtição. Então, não tem por que ter rivalidade entre um. Cara, isso é Não. uma tremenda É, bobeira, né? na verdade, isso na verdade só prejudica o esporte, né? Só prejudica. A competição existe. Cara, deu a bandeirada, velho, é hora de acelerar. Vou tentar te quebrar, vou tentar te largar, mas é um jogo limpo, vamos dizer assim, né, cara? E tem outra coisa, quanto melhor for o seu adversário, melhor você vai ficar também, né? Porque Perfeito, perfeito. Eu sempre digo, cara, eu gosto de cutucar os leão. Eu não sou um cara, um papa-troféu que, ganhei tal coisa. Não, não é esse o intuito. Tanto que agora eu voltei a correr, já me inscrevi para esse ano, para 2023, na categoria Elite de novo, mesmo eu tendo problema visual e tal, porque eu quero me testar. Então eu vou correr com os melhores para me testar. Eu quero tirar ver do que eu sou capaz e o que eu consigo render, né? Então por isso, nada melhor que fazer isso com os melhores, né, velho? É o básico. não, perfeito. Viu, a gente não chegou a comentar, né, mas você só está correndo XCM, só não? Então, Sim. sim, hoje XCM, por quê? O problema do cross, a parte técnica, com a minha dificuldade visual, fica Sim. muito punk. Então, na maratona, o cara ainda consegue administrar. Tanto que, um parênteses, né? Na Tri Race ali, que é a prova que eu te comentei aqui do Sul, que teve Brasil, Uruguai, Chile e tudo mais, os países aí. No segundo dia foi uma coisa, era etapa rainha, 80 e poucos quilômetros, 3 mil de ascensão, lama terrível, trilha completamente terrível, enfim. E com 6 quilômetros entrava numa trilha e tu despencava, coisa de 7, 8 quilômetros de trilha, direto, assim, sem... E, cara, eu do meu jeito, eu não posso arriscar. Cara, meu problema é muito grave, então não é uma coisa que vou brincar, não dá. Então, na descida da trilha, eu deixei a galera passar. Passaram, cara, muita gente, muita coisa, passou, e eu não tinha o que fazer. A galera, eu empurrando, carregando bike, correndo, faz parte da bike, empurra bike. Tem muita gente que tem problema, Marcos, não sei se teus alunos aí, mas a galera muito, vocês não empurram. Empurramos muito, carregamos bike, corremos, é importante, por isso da corrida, por isso tem que ter esse superior. Enfim, terminou os 6 km de trilha, saí no estradão, com 45 quilômetros dos 80 e poucos, eu peguei a liderança da prova. Então, cara, eu passei uns 30, 40 caras que tinham me passado anteriormente na trilha, exatamente por eu ter uma dificuldade técnica aí, que eu não tenho muito como suprir essa dificuldade. Então, cara, eu me defendo, posso defender na estrada, então é lá que eu vou brigar. Por isso do cross. Corri ano 2021, Carandaí, na Copa Nacional, mas longe ainda de conseguir estar de volta como eu estou hoje. Ainda fiz um cross e tal. É fácil de vez em quando, mas não é a minha modalidade favorita, não. Não. E até, que nem, isso é estratégia, né, cara? Imagina se, pô, nessas descidas, nessas ladeiras, você tivesse soltado o freio para catar o pessoal, tivesse ficado tenso, você poderia ter corrido o risco de uma queda e perderia a corrida. E aí, a autoconfiança também, você confiou no seu taco. Falou, não, cara, eu vou, É isso aí. né? E na verdade, assim, Marcos, tem mais uma cena que é legal de mostrar pra galera que isso a galera tem problema em jogar com sangue. Tem que ter, cara, tu tem que ter calma, tem que dosar o teu impulso, tu tem que vou me segurar, não é a hora agora.
E isso nas provas de estágio, 2, 3 dias de prova, 4 dias de prova, 5 dias, como é o Bro lá, por exemplo, na canastra, tu tem que ter uma estratégia tua desenvolvida e aplicar a tua estratégia. Usar a cabeça mais do que usar o corpo, muitas vezes. A gente tem que estudar, cara, o que eu posso fazer? Bom, é single track, é isso, é aquilo, cara, estuda, desenvolve o que tu é bom, administra. Eu brinco com os meninos aqui do Sul, administrar o caos. A gente tem que administrar o caos. Corrida é um caos. Acontece tudo, né? Não, a prova, a gente tem que estar preparado para o imprevisto, né? O pessoal, às vezes, vai para a prova e acha que tudo vai ser definido ali nos primeiros quilômetros, acha que se perder a roda de um cara que está na frente ali num determinado momento, acabou a corrida. E aí, sobretudo o pessoal que está começando, eu falo para eles, cara, as primeiras provas, você não tem que focar em ganhar, você tem que focar em se conhecer, estudar, bolar estratégia, entender até onde seu corpo aguenta. E aí, na medida que vai competindo, aí tu vai ganhando experiência, aí tu vai entendendo. Aí você vai... Outra coisa, tem o princípio básico, assim, não se testa nada em corrida. Na corrida tu não vai fazer nada que tu não faça habitualmente no teu treino. As pessoas às vezes pensam, vou deixar porque na corrida eu vou... Cara, na corrida vai ser resultado daquilo que tu treinou. Tu treina dessa forma? Tu sabe o resultado que tu vai ter? É assim que vai ser na corrida. Tu não vai fazer nada tão estrondoso que tu não possa fazer num treino, né? Aí muitas vezes na prova se empolga mais porque tá ali. Aí passa do limite, aí o pessoal fala assim, mas na prova teve cãibra, né? Não aguentei a prova por causa da cãibra. Né? Tô treinando errado porque no meu treino não dá cãibra. Não, na prova você passou do limite que você aguentava. Ou você estava economizando no treino e não colocou seu corpo à prova no treino, né? Ou você extrapolou o limite, algum ponto errado. Então você tem que forçar mais no seu treino. No seu treino. E assim, o ponto de quebra no treino vai ser o mesmo na corrida. Então, cara, treina duro. Treina dura. Subida, simula a corrida. Vai para quebrar mesmo. Hoje eu vou sair para... não é, mas também... E também tem que tomar um cuidado nisso, Marcos, porque às vezes o cara fala assim, não, porque hoje eu vou sair, mas tu só anda forte. Não é isso. Não é isso. Tu ficar só dando martelada, não adianta, teu corpo não vai aguentar também, né? Tu tem que ter as oscilações, os intervalados. Porque é aquela coisa, tem um pessoal que faz assim, eles saem para andar forte, mas sai para andar forte todo dia. Aí eu falo assim, que quem sai para andar forte todo dia não está andando forte nenhum deles. Porque o cara está sempre ali meio que cansado, meio que fadigado e está sempre forçando. Então tem dia que tem que tirar o pé, para no dia que você for forçar mesmo aquele treino de ritmo, você está inteiro, você está descansado. Né? Aí você vê do que você é capaz. Né? Pelo menos eu penso assim. Cara, então vamos lá. Tô pegando aqui, eu coloquei um roteirozinho para a gente seguir. Pensar na sua origem, já que... já deu uma vida aí. Você tem um histórico já competitivo desde jovem, então você parou só por causa da faculdade. Teve ali o período em que você resolveu viver só da bike, e aí depois veio o acidente, né, cara? O acidente acho que foi o ponto mais emblemático da sua história. E aí, cara, eu queria saber o período de recuperação, né? Pô, teve o acidente, depois passou o acidente. Como é que foi esse processo de retorno para a bike? Como foi o processo ali? Foi penoso? Foi demorado? Conta pra gente. Cara, eu fico tocado de poder falar disso, cara, porque é uma coisa assim, Marcos, não tem como mensurar o que passa na cabeça do cara, por quê? Toda a euforia de estar vivo já é enorme. Porra, legal, rever meus filhos, rever família e tudo mais. Então tu passa um processo, é muito penoso pro cara tu te autoavaliar como sendo incapaz. Tu chega num ponto que, cara, porra, e agora? Não mexo direito a perna, não mexo o braço, não enxergo bem. Tipo, o que eu vou fazer? Tanto que a minha bike, eu saía do quarto, cara, ela fica na parede aqui. A road tá aqui, do lado aqui tá a mountain bike. É uma coisa... Eu olhava a bike assim e pra mim isso era
terrível. Terrível em pensar em andar de bike de novo. Por quê? No meu inconsciente, para mim, a bike tinha sido o que me levou a estar daquele jeito, né? Na recuperação aí. E daí, assim, cara, tu tem que fazer fisioterapia. Eu vou te confessar. Eu sei da importância da capacidade, do acompanhamento de um profissional, mas eu estava tão desmotivado que, cara, eu não fiz fisioterapia. Eu não fiz fisioterapia. Eu estava do lado esquerdo todo paralisado e a minha volta a caminhar na garagem da minha casa. E teve um treinador, o Serginho, aqui da minha cidade, de Campo Bom, que, cara, ele é muito bom, muito bom. E quando eu estava ainda no hospital, ele foi lá para disse para minha esposa e tal, eu quero o Elias. Manda o Elias quando ele sair do hospital na minha academia. Manda ele para mim. E aí, com o tempo, a gente foi ver. Ele teve uma lesão cerebral parecida com a minha. Claro que não tão grave, mas ele teve o mesmo problema que eu. E ele passou todo o processo de reabilitação. Então, ele conseguiu desenvolver para mim exercícios de manipulação, cognitivos, né? Direito, lado esquerdo, intervalar os movimentos e tal. E eu consegui fazer esse processo em casa, com a orientação dele, tipo, cara, faz isso aqui que vai te ajudar. Uns exercícios que à primeira vista são banais, de mover mão direita e pé esquerdo, intercalar os movimentos, fazer e não conseguia. Então, depois disso, tu voltar, chegar em casa, voltar para tua família e tu dizer para tua esposa que ainda está traumatizada depois de ter te cuidado no hospital todo o período e tal, e dizer, eu vou fazer o Brasil Ride, amor. Cara, isso é um sentimento, é um peso que até hoje eu vou te dizer que quem mais sofreu nesse período foi a minha esposa, porque eu estava inconsciente, eu não vivi, ela viveu. Então, Quanto tempo foi mesmo que você ficou inconsciente? Amor, que eu fiquei na UTI, tu lembra quanto foi? Na UTI foi menos tempo, inconsciente foram alguns dias, né, amor? Uns 15 dias, em torno disso. Inconsciente, uns 15 dias. E era assim, a coisa louca é a seguinte, porque eu, acordava, falava algumas coisas assim, e apagava, e acordava, sabe-se lá Deus, ou o que falava, ou se falasse. Então, de vez em quando, acordava e voltava de novo. O cérebro estava tentando processar e não conseguia, né? Então, dava uns... acordava e dormia de novo. E ficava dias assim, ia. Então, não tinha ideia de melhora, não tinha ideia de nada. Então, logo depois disso, eu chegar em casa e dizer para minha querida aí que, cara, vou fazer um Brasil Ride, foi uma coisa que... Eu acho que ela quis matar você. Viu? Mas sim, aí, beleza, né? Você teve o acidente, né? Ficou em coma, ficou na UTI. E aí você saiu, voltou para casa. Esse momento que você fez os exercícios, como é o nome do professor? Ricardo? Sérgio. Desculpa. Esse momento que você fez o trabalho com o Serginho, foi antes de ter ido para o Brasil Ride, depois do acidente, ou depois que você voltou? Não, antes. Porque, cara, eu não conseguia nem caminhar direito, né, Marcos? O meu filho maior, ele é do meu tamanho, ele ia comigo abraçado para mim ir até a academia para conseguir fazer os movimentos, que é aqui na rua da minha casa, pertinho, né? Então fazia os movimentos e voltava. Agora eu vou tentar caminhar sozinho. E foi dando. Dei os primeiros passos. Eu acho que eu tenho um vídeo, depois se eu achar o vídeo eu posto ele aí para a galera ver. A primeira vez que eu caminhei aqui no portão aqui de casa, foi dias depois que eu consegui caminhar. Cara, passou um mês, 2 meses, não sei, muito tempo. Para mim é muito tempo, né? Um mês assim é muito tempo. Eu planejei pegar a bike. Isso foi, eu já estava com um senso de equilíbrio muito melhor. Por quê? O labirinto, que é no ouvido, né? Ficou muito afetado, então eu não tinha equilíbrio. Então, para mim, dosar o equilíbrio em cima da bike era uma coisa impensável, assim. Mas, vamos arredondar, assim, de setembro a outubro, foram 2 meses aí, que eu pedalei o que eu podia e fui fazer o ride. Assim, fora de forma,
mas era um sonho e o acidente me tirou o sonho. E a recuperação me deu esse sonho de volta. Então, à medida que eu fui me recuperando, eu disse, cara, eu vou fazer. Não vim até aqui para desistir, né? E aí a coisa foi a chave. Na verdade, a minha vontade de voltar a correr, a minha vontade de fazer um Brasil Ride, foi o que me fez recuperar da forma que recuperei, né? Não ia recuperar de outra maneira. Não. E outra, é o motivo, né? A motivação, é a motivação que faz você, a gente, né, buscar algo mais diferente, algo mais forte. Cara, e o processo de recuperação ele é doloroso, né, para todo mundo. Então, se você não estiver olhando para algo mais difícil que você vai executar depois, não tem porquê, né? Você poderia seria muito fácil, muito cômodo você abandonar a bike naquele momento, mas não, você continua, né? Na verdade, o caminho natural seria abandonar a bike, né? E na volta do ride foi mais ou menos isso que aconteceu. Por quê? Porque eu já não tinha mais o que recuperar. Nós já estava falando de sequela e não de recuperação. Não tem mais o que recuperar, então tu vai ficar assim. Essa é a tua sequela. Então, nesse período, na minha volta do ride, sim, ali eu fiquei, cara, de 2020, cara, praticamente final de 19 até metade de 2020 eu fiquei abandonado, fechado em casa, recluso completamente, sem rede social, sem telefone. Tava deprê total, assim. Tava num período negro mesmo, que foi um período punk. Foram 6 meses, assim, mais grave. Em que, cara, eu não saí do quarto nem pra ver minha família. Ninguém. Eu me isolei do mundo, assim. Então foi um período que, cara, infelizmente eu tinha que passar, fazia parte da minha recuperação. A parte que eu destruí é que controla sentimentos, emoções, então por isso que a emoção ficou tão afetada. Tanto que eu logo depois do acidente eu comecei a tomar antidepressivo, exatamente para controlar isso, para tentar reagir. E toda consulta, o meu neuromédico, o Dr. Clayton, já está pedalando? Esse cara, não vou mais pedalar. Minhas roupas de bike eu vendi tudo. Cara, eu não vou mais andar de bike. Acabou. Agora acabou, de verdade. Não, o que eu tô fazendo? Não sei o quê. E foi aí o Rodrigo, minha dupla aí, meu irmãozão. Briguei com ele no ride, fiz um escambau. E ele de novo veio atrás e, cara, bora, meu, vamos andar, vamos voltar, vamos fazer. Vamos lá, tem muito para escrever, tu vai ser um cara bom de novo, vamos lá. E, cara, foi indo, foi instigando e tal. Cara, eu sempre digo, né, Marcos? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. A gente tem que ter pessoas que nos apoiem, nos empurrem e, às vezes, nos dê um tapa na cara também. Pro cara, porra, tava errado, né? Então, às vezes, isso é importante também, ter uma cobrança. Cara, fez teu treino, tá certo? É isso que tu quer chegar? Porra, vamos lá. Então, para mim isso é importante, para mim isso funcionou. Tanto que eu fui melhorando de 2020, voltei a andar de novo, depois mais uma parada. 2021 foi um ano muito bom, 2022 foi sensacional, que aí eu consegui já andar de novo, acelerar. A primeira prova que eu acelerei, onde não é minha característica, para tu ver que ironia, foi no Brasil Ride, de Minas Gerais, no Espinhaço aí, na etapa de cross country, porque como eu corri na categoria solo, toda a categoria solo foi posta para largar à tarde e não na largada de manhã. E para nós isso era ruim, porque eu estava entre o top 50 que largaria de manhã, ou seja, tu disputaria com apenas 50 pessoas na pista, enquanto à tarde tu ia disputar com 200, sei lá, pessoas na pista. Então é muito mais complicado. E o tempo limite é um tempo justo, né? Pô, tempo do Avancini, tempo dos caras top, né? Então tu tem um parâmetro complicado para se administrar. Mas eu disse, cara, quer saber? Vai ser hoje. Na largada do cross mesmo, que não é minha modalidade, eu larguei muito forte, e é um trecho de subida, onde foi o brasileiro de cross até lá em, como é que é o nome da cidade? Conceição do Mato Dentro, que foi a prova. No Pan-Americano foi lá. E aí, a primeira volta eu já estava em segundo geral, da segunda bateria inteira, e fiz a segunda, terceira, fui melhorando e ficou.
então eu fiz segundo colocado de toda a bateria. Eu fiquei apenas atrás de um cara da Bike Point, que eu não lembro o nome dele agora. Mas, tipo, foi um temporal, assim. Foi a primeira vez que eu disse, opa, consigo... Voltei, consigo andar forte. E a partir dali, isso foi em abril, a partir de lá, que nem te falei, já quebrado, com a costela quebrada. Eu tenho vídeo disso aí no Insta, tem. Cara, a queda que não tem que fazer é o risco que eu me exponho, que eu sei disso. Tipo, por enxergar da maneira que eu enxergo e não ter o que fazer, cara, administra o que dá, mas tem horas que sai do controle, né? Então, infelizmente, a consequência certa, né? Mas você competindo mais no XCM, querendo ou não, você se previne um pouco, né, desses imprevistos, né? Não, eu acho que o seu caminho é o XCM mesmo, né? Tem que ser, tem que ser. Na verdade, o cross acaba sendo só quando é necessário. Tipo, um Brasil Ride que tu precisa fazer um cross. Ok, faz parte do negócio. Mas não é ali que tu vai fazer o resultado, né? Não é ali. Com certeza não. Aí você vai para terminar inteiro, para sair inteiro daquele momento. Viu? Fala uma coisa para mim. Ó, diga. Pensando assim, teve um período lá que você não dormia, né, trabalhando, estudando. Teve um momento lá que você trabalhava e treinava bem à noite já, né? Depois teve o período do acidente, período que você, a fase da depressão. E aí depois, agora, 2022, você voltando com força total. Né? Aí o que acontece? Cara, o perfil, né? O seu perfil é competitivo, o seu perfil é de cara que vai para cima, né? Agora, qual o elemento que você acha que influencia mais? Eu estou perguntando isso assim. Quando eu conversei com o Indião aqui, ele falou uma coisa, o Indião malucão lá, ele falou assim que, cara, uma coisa que é importante é que ele suporta bastante a dor, né? E quem não consegue suportar a dor do treinamento não consegue ir longe, né? Aí junta suportar a dor, disciplina, tudo. Qual você acha que é o seu ponto mais forte, assim, que diferencia? Porque, cara, é uma baita de uma história. Para você estar competindo hoje em dia nas cabeças, cara, você tem algo de diferente. O que você acha que é o ponto maior? Cara, eu diria assim, ó, a resistência à dor é um fator crucial na vida. Eu tenho esse parâmetro que eu tenho outras histórias. Eu vou te dar uma breve, mais uma surpresa. Eu fui uma criança, eu nasci sem imunidade, tá? Daí já vou responder a pergunta, eu só vou desenhar uma cena. Eu nasci sem imunidade, tá? Todas as doenças virais, contagiosas que se tinha, eu tive na primeira, todas. Sarampo, catapora, tudo, tá? Então vivia em hospital. Detalhe, com 6 anos eu tive meningite, que afetou a coluna. Então fiquei um períodozinho curtinho de cadeira de roda, porque quando eles foram fazer a punção lombar, eles tiram o líquido de dentro da coluna, né? Bota a agulha. E como na época, lá em 80 e poucos, em cidade interior, o médico foi fazer isso sozinho. E ele errou, ele botou a agulha no osso. Então ele teve que tirar. Quando ele foi botar de novo, eu desmaiei com a agulha dentro da coluna. E isso afetou a medula, atacou. Então teve um período ali que teve que recuperar, fazer muita massagem e tal, para voltar a ter movimento nas pernas e ter essa condição de novo. Aí, a primeira infância... Não, tem mais, calma aí. Por isso que a história é muito longa. A primeira infância foi terrível de doenças. Depois, uma criança saudável, aprontando muito, graças a Deus, morando no interior. Fiz outras artes aí. E então, me afoguei. Meu pai me tirou inconsciente da água no rio, num passeio de domingo. Então, voltei de novo. Caí. Véspera do Campeonato Brasileiro, 2016. Eu já estava competindo forte. Ganhando. O gaúcho aqui estava 30 pontos na frente do segundo, já estava tudo certo. Ia ter o brasileiro de ultramaratona aqui em Caxias, em Canela, no Rio Grande do Sul. Eu era favorito total. No último treino, quebrei clavícula, quebrei costela, fiz escambau, volta, corrige. Então eu vou te dizer, posso falar com experiência. O fator crucial é a dor.
Resista à dor. Não, muitas vezes não ganha o melhor, ganha quem mais resiste à dor. Numa ultra, vai doer, vai sentir. Não tem, vai doer costa, vai doer punho, vai doer mão, vai doer pé, vai doer tudo. E, cara, resista à dor. Faz parte, a dor faz parte. Claro que eu fui num nível um pouco mais alto de dor, né? É. Não, você tá num nível master aí de superação no histórico da vida. Pô, tá de sacanagem, né? Meu, às vezes o pessoal vem no direct, né, conversar, perguntar, fala assim, Marcos, quando eu começo a forçar numa subida, ou tem uma subida mais forte, minha perna fica queimando. Fala. Né? Mas graças a Deus fica queimando. Você tá fazendo um pouquinho de força, então, né? É isso aí, é isso aí. E às vezes o pessoal acha que vai treinar, vai ficar forte e vai passar essa dor. Não passa, a única diferença é que você vai sentir dor andando mais rápido. Né? Tu sabe o que eu falo? Isso quem me disse foi o Serginho. O Serginho, que ele treina um cara, treina pessoas do triatlo e tal. E ele fala, sabe qual a diferença do cara de alta performance, como nós, assim, que anda forte, para um cara que é iniciante? Quanto o cara sofre? Quantas vezes tu te expõe ao sofrimento? Por quê? Quando eu vou fazer um treino de força, cara, o batimento lá em cima, ofegante, tal e tal. Só que isso, tu já fez tantas e tantas vezes, tu sabe que é isso que vai acontecer. E a pessoa que não está habituada, faz isso a primeira vez e acha que vai morrer, né? Que é uma coisa... Então, na verdade, o que nos faz diferente é isso, é tu repetir esse treinamento, por isso da importância do treino, por isso da importância. Não porque tu vai te calejar, tu vai aprender a suportar a dor, tu vai aprender a lidar com a dor. Tanto que a gente brinca, eu e o Rodrigo, quando a gente anda sozinhos nós dois, como é bom, eu fiz um treino, a gente fez terça passada, eu estou pensando aqui, terça passada, a gente fez um treino aqui na nossa região de 150 quilômetros de road, né? Cara, se eu não me engano, 1.700 de altimetria, a gente subiu a serra e voltou. E a média de velocidade ficou, cara, na casa dos 34 e pouco de média, tá? Cara, no final, cara, já tava com 130 quilômetros rodado e praticamente não paramos, só paramos pegar uma água e viemos embora, então sem refresco. E eu disse, cara, como é bom o cara tá andando quebrado. A gente brinca com a gente andando, já não tem mais o que tirar e tu ainda falta 20, 30 quilômetros. E tu, cara, tu sabe o que tem que fazer, tu vai sofrer, tu vai sentindo dor, mas como é bom tu chegar ao ponto do teu corpo e dizer, cara, é isso que tu consegue, bora, é isso que tu consegue. Então, fazia tempo que eu não fazia isso, tanto que eu disse pra ele, cara, como é bom andar quebrado, como é bom andar sabendo que tu fez tudo que podia fazer. Chegou no limite, né? E, cara, isso não é assim, tu não vai fazer isso todo dia, né, Marcos? Senão tu não há aquele... E é encontrar o seu limite, né? Encontrar, falar assim, porque nem vocês fizeram esse pedal aí tão longo, falar assim, pô, esse pedal é forte, agora eu quero fazer ele com a mesma média e quero chegar mais inteiro. E quero botar um pouco mais para frente ainda. Aí devagarinho a gente vai subir na régua, né? E não é que tu não sinta dor, né, filho? Não é que tu não sofreu, tu sofre igual. Claro que vai sofrer. Ó, aí que nem eu peço bastante pro pessoal fazer treino de subida, né? Que vai lá, pega uma subida e sobe várias vezes a mesma subida. E o cara tem que ser cascudo para entregar esses treinos. Porque você vai lá, você subiu uma vez, você ficou no desespero, ficou ofegante, a sensação totalmente desconfortável. Aí você vai descer ela para subir de novo. Puta merda. Não, você tem que falar. Né? Aí eu falo pro pessoal que esse tipo de treino o corpo, fisiológico, musculatura, mas psicológico também. Né? Porque uma coisa é você sair para fazer o treino, aí tá no meio do caminho, sobe e desce, né? Você tá indo. Agora, ficar na mesma subidinha ali, isso é para cara que é muito cascudo. Por isso que eu faço esse tipo de treino. Não sei se você faz assim também. Cara, eu faço e eu tenho mais uma peculiaridade. Eu me defino como um rato de rolo. O famoso rolo de equilíbrio, que Brasil para cima, vamos dizer assim, do Paraná para cima se usa menos. Mas do Paraná para baixo, nosso inverno é muito, muito foda. O clima não permite que a gente ande na rua, não tem como fazer o que fazer. E aí, nos meus tempos de empresa, pedalava à noite. Cara, não ia sair de noite com 0 grau, chovendo de casa. Não tem como pensar.
Nem pensar. Botava o rolo na sacada e treinava no rolo. Depois do meu acidente, a minha recuperação, tanto que o Bro fez vídeo disso, foi bem legal. Eu fazia no rolo de equilíbrio na minha cozinha, que é aqui do lado. Tem a porta que divide a lavanderia e a cozinha, parava o rolo ali. Como o meu equilíbrio ainda era ruim, ficava com o quadril bem na direção da porta, para não ter problema de cair, e ficava no rolo. E aí que eu reabilitei o movimento da perna e tal. Mesmo que a perna esquerda não pedalasse, a perna direita pedalava. Então, só o movimento da perna esquerda fazendo com a sapatilha junto já ajudava muito. Eu não fiz terapia, né? Então, assim, tipo, querendo ou não, tu ter... Eu sempre falo isso. Quem não fez, não sei se tu faz, Marcos, o treino de equilíbrio no rolo. Cara, 1 hora no rolo de equilíbrio, o cara tem que ser resiliente para fazer. Tá? Não, não é 2 fácil, cara. horas. 2 horas, o cara tem que ser muito bom. 3 horas, o cara é louco. Eu cheguei já a fazer 3 horas e meia no rolo, sem parar, de equilíbrio. Deu 180 quilômetros, alguma coisa assim, não lembro mais. Isso aqui na minha sacada aqui do apartamento. Nossa. E, cara, então, assim, a grande vantagem disso é exatamente isso. Ficar pedalando, olhando para o micro-ondas. Sem som, sem música, sem TV, olhando para a parede da tela. Não tem distração nenhuma, cara. Não tem distração nenhuma. Cara, tu treina tua mente, velho. Por isso, depois tu vai fazer o treino de subida, de escalada na rua, vai e volta, tu vai fazer com muita facilidade. Porque é muito melhor do que estar no rolo. Não. No rolo, cara, o máximo que eu fiz, acho que foi 1h20. Cara, o máximo. Não, isso... que eu fiz, 1h20. Meu filho, 1h20 é o meu treino diário no inverno, para ter uma ideia, no rolo, tá? Isso é o normal. 1h20 é o normal que eu faço. Tanto que eu me defino. Eu hoje em dia não faço mais praticamente rolo, porque agora, como eu não estou mais trabalhando, cara, mesmo no inverno, tá friozão, sai início da tarde, que é menos, a temperatura tá mais agradável. E esse ano foi o ano que eu fiz muito pouco rolo. Eu consegui quase que tirar. É muito cansativo. E eu tenho até um objetivo. Eu cheguei a desenhar isso, cara, para ter uma ideia. Existe um recorde no Guinness do rolo de equilíbrio. E é de um brasileiro. E o cara é de São Paulo, cara. Olha que ele é de São Paulo. Cara, eu não sabia que tinha esse recorde aí. Eu faço, né, velho? Eu disse, cara, eu vou olhar esse troço. Como é que é Tonheca. O apelido do cara é Tonheca. Carlos alguma coisa. E ele fez em 12 horas 500 e poucos quilômetros. Ele parou, acho que 1 ou 2 vezes, eu não lembro certo. Mas em 12 horas ele fez 500 quilômetros. Cara, isso é Cara, é muita coisa, né? Aí você tá tentado a bater esse recorde? Cara, sonhei, porque, cara, fazia muito rolo, né? Muito. Eu treinava muito tempo no rolo. Cara, fazia 100 km no rolo, em 120, 100 km e tal. Mas, cara, vou olhar, mas é um número muito expressivo. Ele tem uma marca... E tem um pessoal, cara, que acaba comprando o rolo e desiste. E desiste, porque sobe ali no primeiro dia, cara, é chato pra cacete e não vai. Aí vai no segundo, é um pior. Aí eu falo, nossa, cara, mas o primeiro treino no rolo é horrível mesmo. Você nem se equilibra, você não consegue andar, o negócio não rende, é chato. Você tem que dar pelo menos ali uns 8, 10 treinos para começar a ficar interessante. Cara, aí você se acostuma a isso. A dica que eu fiz, a sacada, o parapeito da sacada. Uma mão no parapeito, bem franco. Uma mão no parapeito, segurando, a outra no guidão e pá, peguei a manha. Tá, então tá, segurando a bike, ok, acostumou a andar com as 2 mãos. Tentava tirar uma mão, pá, tentava tirar outra, foi indo. Agora eu ando sem mão, ando de pé, consigo intercalar bem. De pé, e a precisão. De pé eu nunca tentei não andar no rolo. Não, dá sim. É muito bom, mas tem que ter um jeito, mas dá. Sem as mãos dá, sem as mãos é fácil. Né? Mas não é um tirão de pé, né? É um andar de pé para só aliviar a pressão da bunda. Então, anda um pouquinho e desce, senão fica louco. Mas isso é uma coisa. A exatidão no treino do rolo é muito bom.
Sim. Para tu fazer, cara, para tu fazer um intervalado no rolo, bicho, tu faz 1 hora de treino. Eu cheguei, isso é número oficial, tá? Eu me pesei antes do treino de 1 hora. Tomei a água durante o treino, normal, hidratação normal. Eu suei 2 quilos de Caramba. diferença de peso, só de suor, em 1 hora de rolo. Cara, escorre, literalmente escorre no chão, assim, de tanto que o cara sua. Então, cara, tem vantagens. Tem Tem, não, vantagens. claro que tem. Cara, qualquer pessoa que pensa em performance, acho que ele tem que ter um rolo. Tem que ter um rolo. Até para prevenir. Teve um atleta meu que o cara se preparou. Eu falei isso na quinta-feira passada, quando eu conversei com o Júlio. Ele se preparou bonitinho, cara, para a prova. Aí chegou na semana anterior à prova, que era a semana-chave do treino dele, choveu a semana inteira. E aí Acabou. o cara até tinha um rolo, só que não estava acostumado a treinar no rolo. Não, Então, não vai. não deu nada, né? Ó, o Ebert é um aluno nosso aí, falou que já tá com o rolo treinando também, ó. Tá Não, treinando cara, e acompanhando a live. Aí sim, é. isso é bom, isso é bom. Eu vou te dizer assim, ó. Cara, tu falou do Indião e eu tô bem de olho. Tô curioso para testar os rolos, os Explovan, se eu não me engano é isso. É a marca que ele tem lá dos rolos interativos. Ele, assim como eu, nós dois somos influenciadores da Mauro Ribeiro. Então a gente se fala meio seguido. O Indião é uma figura emblemático, cara. O Indião é foda. E o rolo interativo, cara, ele te abre um leque muito maior. Quem tem condições de ter um rolo interativo, cara, para nós aqui no Sul, o rolo é indispensável. Né? Só que tem a questão. Né? Pode falar, mas pode falar. Porque o rolo livre é top, é legal. Só que tem o problema da intensidade, né? Você não regula a intensidade, é sempre girando bastante. Já esse rolo interativo, não, cara. Você joga potência nele e aí você trabalha forte. Não, vale a pena. Tem alguns alunos da assessoria que tem esse tipo de rolo, cara, o trabalho fica sensacional. Não, é incrível. O que até isso eu sei que é errado, mas eu faço e eu recomendo para quem treina no rolo. Mesmo quando o Serginho me passava os treinos, levando em consideração o batimento cardíaco e enfim, qualquer número, pro rolo de equilíbrio, deixar bem frisado, assim. A maneira que eu mais me adaptei para controlar é a velocidade. Eu consigo, eu sempre estipulei, vou fazer, o meu máximo eu sabia que era 55 por hora, é a velocidade máxima que eu conseguia manter, vamos dizer assim. Então, quando eu fazia o aquecimento, tá, agora vai começar o meu intervalado, que eu gosto de fazer no rolo, né? Isso até hoje, eu gosto mesmo. Cara, o meu intervalado é no máximo, filho. Então é o seguinte, filho, é 58, 60 por hora para rasgar a tanga. Ponto. Então controlo velocidade e seja o que Deus quiser. Né? Mas isso, como eu disse, não é o ideal, é o número que eu levo. Viu, mas pensando no rolo livre, Elias, cara, é o perfeito. Não. É o melhor. Né? Cara, em tudo que eu já usei. É uma referência que a gente tem, porque o rolo é o mesmo, a calibragem é o mesmo, então é uma variável que não vai mudar. Não muda. Não vai mudar. E outra, aí. Que como tu não tem a resistência do vento, não tem a resistência da subida, demora muito para o teu batimento subir, para tu ter um parâmetro, para tu fazer um parâmetro. Então é muito complicado. Eu já estava há 2 minutos andando a 100% da minha força, da minha capacidade, e o batimento não tinha subido ainda. E aí que eu comecei, cara, eu vou controlar pela velocidade. E, cara, depois eu fiz sobrepor os dois gráficos, da velocidade e da cadência e do batimento, e, cara, fica muito bom. Fica muito bom. O gráfico fica muito bom. Eu disse, cara, matou. Então, a partir de hoje, tanto que eu não tenho mais sensor nenhum. Só uso velocidade, o sensor de velocidade da roda ali do Garmin e tchau, né? Não, é perfeito. Até o gráfico tá certinho, né? Porque de velocidade já sobe, faz assim, né? E o de frequência cardíaca um pouquinho mais lento, faz uma curva mais devagar. Eu tenho muita ressalva em passar treino só por frequência cardíaca. Né? Eu gosto de explicar muito, para justamente o pessoal entender essa diferença, né? Esse gap. Porque senão o cara tem
fazer 7 minutos de intervalo, por exemplo, aí a frequência cardíaca não sobe no primeiro minuto, o cara bota toda mais força do que devia para fazer subir rápido e não aguenta terminar o estilo. Cara, eu sou muito franco nisso, né, Marcos? A galera às vezes até me compreende mal, vamos dizer assim, nesse sentido. Eu não tenho o medidor de potência, nenhuma das bikes. Eu ainda tô na função da bike para conseguir deixar a bike racing, né? Então, cara, é um investimento que hoje eu não me disponho a bancar isso. Então, só por isso que eu não pego um treinador com especialização nisso exatamente. Por quê? Eu acredito, eu sei da importância do batimento cardíaco, tu consegue fazer um bom treinamento, mas é um parâmetro muito variável, né? Então, para tu ter um parâmetro exato hoje, cara, potência, ponto. Tu não tendo isso, cara, então eu ainda sou da velha guarda, eu sou mais do treino, vamos dizer assim, da percepção. Não, mas a gente trabalha assim, acredita? A gente trabalha dessa forma. Quem manda é a percepção. Na hora que você vai fazer o seu treino, quem tem potência, tudo bem. Quem tem potência vai olhar os números. Mas quem não tem, cara, o que manda é a percepção na hora do estímulo. Aí quem está com a frequência cardíaca ali, depois a gente vai analisar para ver como o corpo respondeu. Mas quem vai determinar a intensidade que o cara vai colocar é a percepção. Isso aí. Eu falo, cara, perna queimando e respiração ofegante, cara. A sensação tem que ser de desconforto. Se não chegar nisso daí, é porque o cara não está fazendo. Cara, eu sempre falo, quando o conforto sai cena e o desconforto chega, teu treino começou. Sim, sim. Aí tu tá... E como está a sua rotina? Quantas vezes você treina por semana? Pois bem. Cara, isso agora virou um pandemônio, literalmente. Eu tô andando em média 6 dias por semana, 5, 6 dias por semana. O domingo, para mim, é família, é off. Normalmente, o domingo, isso eu já tenho há bastante tempo. Exatamente porque, cara, a correria da semana, a correria do dia a dia é muito grande. Tem muitos dias agora que eu estou chegando a fazer 2 treinos, 3 treinos no dia. Claro que intensidades, eu sei que é um dia que vai ter 2 pedal acompanhado, que eu tenho os caras que eu acompanho aí. Então eu vou pedalar no ritmo deles, então eu sei que é mais baixo para mim. Então não é um dia que eu vou fazer força. Então, tô 2 dias leve, então eu vou fazer o meu treino. Então eu ando de manhã fazendo o meu treino, fazendo as minhas escaladas, as minhas explosões, enfim. E à tarde eu ando de boa com os meus alunos, vamos dizer assim. Então ando com os caras também. Então acaba sendo um chá de selim. Eu aumentei muito as horas de bike no geral, vamos dizer assim. Eu estou fazendo em média 350, 450 quilômetros por semana. Fica em torno disso. Bastante. Daí, assim, no meio disso, ainda dou uma corrida e tal, dou um fortalecimento aí. Mas aquela coisa, por ter essa sequência de dias, de quilometragem, de hora, a resistência para as ultra ficou perfeita. Ficou muito bom. Né? É o chá de selim. Não tem como, é a quantidade de tempo. Aí você faz, aí você oscila o dia, porque o problema de um volume muito grande é se você todo dia ficar marretando, né? A gente falou isso à tarde também. Né? Como você não marreta todo dia, então tá tranquilo. Cara, tanto que muitos dias, Marcos, muitos dias, eu simplesmente ando. Cara, só anda. Só anda. Z2, vai embora. Eu brinco, Z2, cara, vai, roda. Outro dia, tá, hoje é dia de escalada, então tá, então hoje vai doer. Vamos lá. Cara, eu uso muito o Strava. Aí que tá. A galera, o pessoal aqui do sul, ao menos, não sei para cima, a galera se emociona com o Strava e não usa o Strava como ferramenta. Mas ele tem números, tem dados que o Strava te dá, que são parâmetros excelentes para o treino. São excelentes, tipo assim, eu sei que subida tal eu levo tanto tempo. Eu sei que daqui lá eu levo tanto tempo. Então, dentro disso, eu vou construindo um treino meu que eu consiga comportar. Então, cara, eu uso não um segmento, mas eu uso uma subida, eu uso trilha, em percurso tal. Hoje eu vou rodar mais técnico, faço um treino mais técnico.
hoje vou fazer um treino de rodagem, faço mais plano, num ritmo maior, intercala ritmos, intercala força, intercala técnica, vai intercalando, né, cara? Cada... E tá perfeito, cada dia vai fazendo um tipo de treino. E trabalho de academia, você faz? Ou disso aí você tá fugindo? Então, não faço. Eu tenho apoio de uma academia muito forte aqui da nossa região, mas, cara, eu vou te ser bem sincero, eu fui pouquíssimas vezes, exatamente por toda a carga que tem, cara, tá, eu tô numa... E também, isso agora vamos abrir outro parênteses, esse trabalho que eu faço manual, é muita madeira, muito prego, muita serra, muita coisa, me fortaleceu demais a parte superior, que eu não tinha o core forte como eu tenho hoje. Eu nunca tive a força do core, a parte do core que eu tenho hoje. Então acabou me fortalecendo também, isso foi depois do acidente. Então hoje eu consegui ter uma força superior que já me supre aí, e a corrida e a bike e tal, supre perna também. Então acaba deixando assim. Acaba deixando de lado. Ah, vai tranquilo. Viu? E é o seguinte, eu vou falar pro pessoal, o Elias, ele faz uns trabalhos, cara, que eles mandam. Pô, as fotos que você mandou, você... Não, eu achei top demais, cara. Né? Depois você tem que colocar, não no seu outro Instagram lá, que depois eu vou fazer questão de compartilhar também, mas tem que colocar no Instagram que todo mundo segue, Não, né, eu pro vou pessoal ver. nos stories meus mesmo eu coloco, nos stories eu coloco. Eu não posto ali pra galera não confundir, porque são coisas muito distintas, né, Marcos? Isso acaba, cara, a bike, é o principal, é o negócio, né? Mas, mas top demais, bonito, bonito. Coisa de quem trabalha ali com gosto. Parabéns. Obrigado, Achei top cara. demais. Viu? Obrigado, obrigado Agora, mesmo. fala para 2023, quais são as principais metas aí que você está olhando com mais foco? Olha, aí que tá. A coisa. Isso foi uma coisa que eu aprendi, Marcos, depois do meu acidente aí. Deixar a vida me levar em todos os aspectos. Eu prefiro, isso eu acho que serve muito bem para os seus alunos aí. Eu prefiro me manter nos meus 80% de capacidade por um longo tempo do que me manter a 90, 100% por um curto tempo. Certo? Sim. Isso aí eu falando. Então eu prefiro estar em alta forma, mas num estado em que eu consigo levar o ano inteiro. Então daqui a pouco, eu estou agora já me alinhando. A hora que começa as provas, eu corro o ano inteiro no mesmo ritmo. Não muda muito. Então, assim, vai surgindo provas e vão vindo convites e, cara, vamos lá, vamos encarar. Porque eu consigo manter a regularidade do meu treinamento. Eu consigo manter. Eu não fico oscilando muito. Claro que sai de uma corrida, vai para outra, porra, tu vai ter desgaste, né? Normal. Mas o meu treinamento ao longo do ano fica ininterrupto, vamos dizer assim. Não consigo, Cara, não oscilo muito, não. E aí, nessa linha, apareceu uns convites aí que, cara, eram sonhos também de poder participar. A Tri Race aqui, no Sul, vem muita gente do Uruguai, muita gente do Uruguai, muita gente da Argentina. Eu tinha 60% de estrangeiros do que brasileiros, tinha mais estrangeiros do que brasileiros, né? Então eu vou agora, em março, fazer a Scott Marathon, que é no Uruguai, que fazia tempo que eu queria fazer. Vai ser, se eu não me engano, 4 dias de prova no Uruguai aí em março. Abril eu faço aqui no Sul, o Sul Bike Race, que é uma prova que, cara, todas as pessoas que já fizeram ela teve em 2018, 19, 20. 20 não teve, foi do causa da pandemia. O Lúcio Otávio, mineiro, 5 vezes campeão brasileiro, um amigão meu, parceiraço aí, adoro o Lúcio. Ele correu o Brasil inteiro, corria da Audax, profissional mesmo da bike, né? Lúcio, qual foi a pior corrida que tu já fez? Sul Bike Race no Rio Grande do Sul. Cara, foi uma prova que deu um colapso de temperatura, umidade do ar. Muitos atletas desmaiaram. Teve um cara que paralisou o rim, para ter uma ideia, que quase veio a óbito. Foi uma situação bem complicada. A Renata Pílula. A Renata diz, cara, a pior prova da minha vida. Ela já fez live falando isso. É o Sul Bike Race. É uma ultra, né? 90, 100 quilômetros, com muita subida. Então essa vai ser a prova de abril, que eu vou encarar de novo. Eu já fiz ela 2 vezes. Eu vou fazer ela de novo. Em abril, março, abril, maio. O que eu tenho em maio? Que agora me fugiu.
Maio eu tenho uma Ultra a Tri Race, essa que foi em agosto, outubro do ano passado, será agora em maio, que também são 3 dias de prova. Então eu já estou com uma prova a cada mês praticamente. Tá e aí engatilhado. para agosto já vai para Minas Gerais, vou fazer a do Bro de novo, a Experience. Na volta do Bro, eu já faço o Campeonato Gaúcho aqui de cross country, vou correr. Não é a minha modalidade, mas eu vou participar, só participar mesmo da disputa, vou estar ali, né? E estou almejando ainda, talvez, fazer um Brasil Ride na Bahia de novo esse ano. Vamos! Não, desse jeito, você tem que bolar a estratégia de ficar forte o ano inteiro mesmo, pô. Não tem como. E às vezes o que acontece? Às vezes o atleta, né, sobretudo quem é de elite, ele prioriza alguma prova para chegar no 100% naquela prova. No seu caso, não. No seu caso, você vai disputar todas elas com o mesmo nível de seriedade, cara, né? Vamos dizer assim. E sempre com uma estratégia na manga. Vou te dar um outro parecer. Isso é aberto, todo mundo pode olhar. Na Experience da última edição, que eu fui o campeão geral, tá? O que eu sou bom? Escalada e estradão. Ponto. Essa é a minha modalidade. Cara, segmentos de cross country, que era o primeiro dia o prólogo, muito técnico, um cara terrível. Cara, fiquei em segundo, terceiro, não lembro mais. O Charles, que é de São Paulo, cara, um escalador muito bom, cara. E, cara, usei estratégia. Eu fui para a liderança da prova no terceiro dia de prova. Já tinha consolidado a parte técnica, perdi o menos tempo possível. Bom, agora é hora de acelerar. Acelera e vai embora. Isso eu uso essa estratégia em todos os eventos. Perco o menor tempo possível. E isso é outra coisa, cara. Chega assim, a galera, me dá uma dica. O que eu faço para ir na primeira corrida que eu vou? Me pergunto isso por seguido, Marcos. O que tu faz? A primeira corrida que eu vou fazer, que dica que tu me dá? Básica. Não faz nada que tu não é acostumado. Ponto. Bom, se tu treinar numa trilha, que tu olhar e tu começa a reduzir, para tentar passar, meu filho, não faz isso não, meu filho. Salta da bike, corre, empurra, vai embora, não perde tempo. O intuito é passar. Como? Não é ali que você vai ganhar, não vai determinar a corrida. Não fica tentando. Eu tenho uma experiência, eu sou XCM, né? Às vezes eu brinco aqui no CCO, aí eu fui disputar os regionais, os regionais da cidade, né? Aí eu falei, fui lá, né, cara? Putz, uma fase que eu tava bem pra caramba no XCM. Aí eu, cara, tô arrebentando, tô forte pra caramba no XCM, tô bem treinado. Vou lá naquele XCO lá, cara, mas, cara, fui desavisado, não conheci, fui desavisado. Cara, chegou lá, umas pirambeiras, umas descidas assim, uma subida assim. Falei, eita, rapaz, onde eu fiz? Cara, teve uma descida lá, eu não tinha nem vergonha. Chegava na beirinha dela lá, descia da bike, escorregando. Pessoal, desce. Falei, né? Então, assim, no meu dia a dia eu não faço essas descidas aqui, eu não treinei isso, cara. Exatamente, cara. Eu vou te dizer, eu fiz muitas provas em dupla com o Rodrigo aí, que é minha dupla, meu patrão, meu irmão, enfim. E, cara, ele é um cara que era do downhill. Originalmente ele era downhilleiro. Cara, foi segundo, terceiro no brasileiro de downhill. E o cara de performance mesmo no downhill. Então, cara, o cara tem uma técnica que cara, é insano. É insano o cara descendo. E a gente nunca precisou combinar ou falar isso. Nós correndo de dupla, Brasil Ride, Tri Race, Sul Bike Race, inúmeras provas. Desafio dos Rocha em Santa Catarina, que é uma grande prova, vale a dica pra galera. Cara, eu subia melhor que ele, eu puxando, ditando o ritmo, né? Chegava na parte de trilha, eu abria um pouquinho e ele, pegava, eu ia na linha do cara, vai embora. Ele sabia que eu era pior que ele na descida, ele também não acelerava na descida, o jeito dele, controlado dele, era muito mais do que eu faria. Já servia e já matava. Então, a gente conseguiu grandes resultados em dupla, tendo a performance de subida de um e a técnica de outro. Então, a gente sempre conseguiu administrar isso e nunca se precisou dizer, me espera, ou não. É uma coisa, é natural, né? Já sabe,
a dupla tem que se combinar, a dupla tem que se entender. Tem Né? que entender. E é bacana porque vai numa prova, não adianta querer forçar demais um ponto para correr o risco de cair. Pode acontecer de cair, né? Que nem aconteceu com você. Você caiu, pô, né? Teve um Sim, acidente. Vai totalidade, acontecer. totalidade. O que puder fazer para evitar essas situações, tem que fazer, cara. Senão, né? Não, e a gente vê muito nas provas grandes aí, no raid, nessas provas de estágio, de duplas, a gente vê muita dupla brigando, cara indo embora e deixando o parceiro para trás. Sério? O cara chega no acampamento de noite e diz, porra, meu, e bate boca e briga e sai. Exatamente por quê? Cara, tu tá com dor, tu tá desconfortável, tu tá fora de casa, tu tá com saudade da família, tu tá extenuado, tu tá indo no teu limite, e aí tem um cara aí no teu, porra, meu, vamos, velho, porra, meu, vamos, meu, porra. Cara, Isso. E tem outra condição, né? Quando tá normal, você treina forte, aí depois você toma um banho quente, deita na caminha macia. Pô, lá no Brasil Ride, vocês deitam na cabaninha lá, né? meu, é barraquinha pra todo mundo, e tu chega, pô, perninha pro ar que dá, joga tudo na barraca e vambora. Então não tem muita recuperação não, meu filho. Tchau, os atletas de elite fazem, cara, massagem, faz isso, faz aquilo. Cara, eu te falo, é uma coisa que incrível. Fazer massagem é muito bom, recupera muito, ajuda demais, mas tu tem que ter o hábito da massagem. E eu não tenho esse hábito. Eu tenho, exatamente pelo meu passado, massagem me remete ao meu período de recuperação aí. Então cara, se eu puder fugir da massagem, eu fujo. Só traz lembrança negativa. Não, eu detesto fazer isso, né, cara? Mas, assim, por exemplo, a galera que eu levei comigo na canastra, que eu vou levar esse ano mais 5 cabeças daqui, eu já digo pros caras, velho, contrata o pacote de massagem. Né? Cara, contrata. Tu vai precisar. Cara, tu faz 10 horas de percurso hoje. Tá? Daí tu olha amanhã, cara, tem 60 quilômetros. Não, mas 60 quilômetros não. Eu, lá em casa eu faço de barbada, não vai ser fudido. Cara, 60 quilômetros na Serra da Canastra, meu filho. Dependendo aonde for, tu vai levar 10 horas para fazer. Nossa. E aí tu fez 10 horas hoje, 10 horas amanhã. No terceiro dia tu tem mais 8, 9 horas para fazer. Bicho, que tu puder botar a perninha para cima, o negão, que é o Canu que faz, o negão fazer uma massagem, soltar a tua musculatura, tu vai dizer assim, graças a Deus. Então, velho. Qualquer coisa que puder fazer para ajudar a recuperação, faz. Isso é o princípio. Muitas vezes nas ultras é isso. Quem consegue se recuperar mais no tempo que a gente tem de descanso. A galera às vezes não se preocupa em deixar as coisas organizadas no pré-prova, organizar a mala, organizar as coisas que sejam peculiares do dia. E na hora do evento, na hora da corrida, vira uma baderna, tu perde um tempão fazendo. Cara, é tempo que num evento desses tu não tem para perder. Então, cara, a organização prévia é um grande segredo para tu fazer uma ultra, desde a tua suplementação, a tua alimentação, a tua roupa. Cara, tem muita gente que faz, eu não faço tão ao ponto da letra, mas é muito útil. Faz um saquinho por dia. A roupa do dia, o gel do dia, a alimentação do dia. Esse é um saco. Embala por sacos para 7 dias. Então tu sabe, esse é o dia do primeiro dia, segundo dia. Então tu chega na hora, tu não fica daquela ansiedade. Né? Só que isso tudo é prévio, né, velho? É prévio. É para fazer antes. Quando estiver perto do Brasil Ride, marcar outro bate-papo, só para a gente falar de preparação de Brasil Ride. Porque é uma prova, acho que é uma das provas mais interessantes que tem aqui no Brasil, né, cara? Cara, assim, do ponto de vista. Eu acho que o Brasil Ride, cara, mais do que o renome da prova, assim, ele te ensina a ver a competição em outro nível. Por quê? Tu vê caras do Brasil inteiro, obviamente, né? Brasil inteiro. Mas tu não tem o parâmetro dos caras mundial, quando vem o World Tour mesmo, assim, cara, o Avancini, Fumic, ver esses caras andando e estando disputando com eles, cara, é uma experiência diferenciada.
É muito legal. Tu compara os tempos do cara, do cross country é muito engraçado de ver. Cara, os caras andando assim, tu vai ver depois o tempo versus a distância. Cara, a média horária dos caras é absurdo. Tipo, não pode. Os caras fazem 30 por hora de média de mountain bike, com não sei quantos quilômetros de trilha, com, cara, é impossível. E tu vai ver no final do dia, cara, deu 2, 3 horas a menos que tu. E tu andou, tu acelerou, tu fez, cara, é uma diferença colossal, entende? Então é muito legal tu ter essa vivência, ver que, cara, existe um mundo de distância entre os dois universos, né, cara? Não, é um gap muito grande, né? E olha só, e você é um cara extremamente forte, extremamente dedicado, né? Então, para ver o gap que dá. Viu, Elias, cara? Putz, a gente vai ter que encerrar. Uma hora tem que acabar essa conversa aqui, né? Mas tá da hora, velho. Tá da hora. Eu gostei. Tu me fez lembrar o Rafa Felix. Ele disse: ó, Elias, seguinte, vamos fazer uma live. Bora? Então tá. Mas a minha live, cara, é 1h30 de conversa. Tu te prepara para 1h30. Aí eu ri, né? Eu disse, cara, 1h30 de conversa pra mim é uma conversa normal, bicho. Eu não sei quanto tá dando, né? Que eu não tenho nenhum relógio aqui. A gente só vai falando, não sei quanto tá dando. Deve ter passado. 1h15, eu acho. Então, eu sei do tempo quando meu corpo começa a sentir, né? Porque... Viu? Mas, Elias, cara, brigadão pelo bate-papo, cara. Você é um exemplo. Quem vê você... quem conhece você hoje, só competindo, vendo o que você está fazendo, não tem nenhuma noção, nenhuma ideia do que você passou, né? Não tem nem cabimento. Então, vira e mexe, é importante você retomar essa história toda da sua recuperação, do seu acidente, para mostrar para o pessoal que é chinelinho, que o pessoal tá fingindo e sem motivo nenhum, porque dá para ter superação, né? O pessoal aqui de São Paulo que finge quando tá 10 graus, né? Então, né, você é um exemplo, cara. Você é um exemplo. Então, parabéns por tudo que você faz, cara. Obrigado, Marcos. Então, prazer imenso. Para encerrar, cara, deixa eu fazer a minha frase padrão aí. Isso, fala aí. O limite é seu. Você que impõe. Bora superar o limite sempre. E é sempre, cara. Superou o limite, bota outro, né, cara? Na primeira vez que eu ouvi você falando essa frase, eu falei, cara, que top, é isso mesmo. É isso mesmo, tem que ser. Não importa as marcas que a gente tenha, cara, a gente tem que superar o nosso limite, não importa o que a gente passou, o que a gente vai fazer. Fica a nossa história. E aquela coisa, a gente vai criando casca. Ó, a gente começando a conversar de novo, agora para dar tchau, né? Quanto mais dificuldade a gente passa, mais forte a gente fica, a gente consegue fazer coisas mais diferenciadas. E teve um ano, cara, não sei, acho que foi 2021, eu encasquetei e falei assim, cara, quer saber? Eu vou tomar banho gelado o inverno inteiro. Cara, e eu peguei o inverno inteiro, não era o inverno do sul, o inverno de São Paulo, tá? Aí eu peguei o inverno inteiro e tomei banho gelado. Cara, e era uma época que eu me sentia muito bem, muito forte. Qualquer coisa que aparecia para mim fazer, que eu ia falar, nossa, isso aqui é difícil, eu falava, isso é um cacete, pô, tô tomando banho gelado no inferno, tô saindo do banheiro com os dedos roxos, né? Então isso aqui é fácil, né? Tu sabe que isso aí que tu me lembrou, eu já vi isso, já vi cara fazer isso, véspera de corrida, o cara tinha como ritual dele. Tava em hotel, e aqui no sul, filho, aqui em Canela, em Gramado, a gente tava, cara, 0 grau, assim, nós largando de segunda pele, corta-vento, e o cara chegou na largada, ele tava vermelho, assim, chegou, eu disse, pô, o que tá acontecendo, cara? Depois eu disse, tá. Ele tinha um ritual, depois ele falou pra gente, ele tomava um banho gelado antes da largada, ele tava no hotel, banho gelado e ia pra largada. Você disse, velho, tu é louco, imagina, 0 grau e o cara tomando banho gelado, velho. E, cara, corria extremamente bem. Isso era ritual dele, que ele tinha como, cara, dia de corrida, a gente fazer isso. Ponto. Então, cada um, né? Não, e é top, cara. Eu parei agora, fiquei meio mole, né? Acho que vou ter que tomar uns banhos gelados de novo. Mas é top, cara. Dá uma ligada. É como se desse um... Eu não. Isso, rolou, cara. Eu não gosto disso, não, filho. Na hora é horrível, né? Na hora é horrível.
Mas depois, cara, você fala, putz, o corpo parece que liga ali uns receptores que tava desligado. O duro é para entrar. O duro é para entrar. Eu ficava assim, ó. Água caindo e assim pensando sem entrar. É top. Elias, vambora, cara. Vambora. Brigadão. Tamo Show junto. de bola. A gente Quando vai quiser, conversar. grita aí, Marcão. Podemos marcar outra, não tem problema. Tem assunto para trovar, tem história para contar. Né? E vai. E, cara, cada dia escrevendo mais história, né, filho? Não vamos parar, não. Não. Então, cara, vamos lá. O livro tem que ser grande, né? Tem que ser, meu. Meu querido, Maravilha. obrigado Obrigadão. aí. Valeu. Tudo de bom. É. Bom descanso. Igualmente.